Olha, o Davi acabou incomodando ali durante a prova do líder. Algumas pessoas ficaram bravas com ele, mas acontece que, como eu já falei pra vocês, a maioria das pessoas fizeram o que o Davi fez, que era separar algumas caixas, deixar essas caixas na direção e facilitar quando fosse pegar, né? Então o Davi fez isso, gente. E eu já mostrei pra vocês que sempre que ele fazia, ou as outras pessoas também faziam, os dummies iam lá, arrumavam, organizavam as caixas, porque tinha que ficar tudo certinho ali. Porém, não estava fora das regras. Mas aí que tá, meus amigos. A Alane, que até então era amiga do Davi, disse que ficou muito incomodada com a atitude dele. O Davi me incomodou hoje com a atitude dele. E olha que eu nem tava do lado dele, mas me incomodou ele puxando as caixas assim e tal. Isso não é legal. Ora, a Alane não estava nem do lado do Davi e estava incomodada com ele puxando as caixas, ou seja, ela nem era prejudicada por isso. Aí a Bia afirma o seguinte: eu não gostei de outra coisa, eu me incomodei quando ele fez um gesto com a boca. Aí eu não sei o que é esse gesto, gente, tentei achar aqui. Enfim, algum gesto que ele fez com a boca acabou incomodando a Bia. Como assim, né? Um gesto com a boca vai incomodar ela? Aí a Alane respondeu: me incomodei com isso também. Se eu tivesse do lado dele, eu ia ficar muito tchutcha. Não é legal. É não saber conviver. Então, gente, aqui ela volta a falar sobre a questão das caixas, né? Que o Davi pegava as caixas e juntava ali pra ele não se perder, pra ele conseguir. Agora, olha só a hipocrisia. O Davi não jogou com nenhum aliado ali do lado dele. Ou seja, ele tava jogando com inimigos do lado dele. Aí ele juntava as caixas e pegava ali as caixas e conseguia achar. Alane e Bia chegaram longe na prova, por quê? Porque a Alane, a Bia e a Denisiane estavam perto uma da outra e elas estavam jogando em trio, estavam jogando juntas. Ou seja, o que acontecia? Se a Alane não achava a caixa, a Bia ia lá e procurava para ela. Se a Denisiane não achava a caixa, elas procuravam. E assim ia. Elas jogaram em grupo. Elas podiam utilizar essa estratégia. Agora, por que o Davi não podia fazer a estratégia dele? Ficou um pouco estranho, foi um pouco hipócrita isso daí. Mas eu acho que no final das contas, a Alane, que se faz de amiga do Davi, foi influenciada pela opinião da Yasmin Brunet, da Vanessa Camargo. Conforme eu já mostrei pra vocês, a Vanessa ficou implicando com o Davi, deu bronca nele durante a prova. E aí o que acontece? A Yasmin, gente, e eu inclusive tinha dito que ela falou imundice na live anterior, mas não, ela falou mundiça. Ela xingou diretamente o Davi. Por quê? Naquele momento que o Rodriguinho fala: quem tá fazendo isso merece desclassificação. Aí a Yasmin responde: meu sangue tá fervendo já, mundiça. Ela tá xingando o Davi de mundiça. E quando ela sai da prova, ela fala assim pro Alegrete, porque segundo ela, o Alegrete estava irritado com isso também. Porém, o Alegrete, depois, ele acaba até rebatendo a Vanessa Camargo, dizendo que o Davi não tá fazendo aquilo que a Vanessa tá pensando. Mas quando a Yasmin sai da prova, ela diz assim: Alegrete, não deixa ninguém roubar, não. Então, quando ela tá saindo da prova, ela deixa bem claro que o Davi estaria roubando. Ela cita o termo roubar. E por isso que o Davi, quando ela sai, comemora. Diz: Chorra, Carvalho, bora! Então o Davi comemora a saída da Yasmin, mas também antes dele comemorar, que virou polêmica isso lá dentro da casa, né? O Davi ter comemorado, enfim. Mas antes, a Yasmin deixou bem claro que o Davi estaria roubando. Então a Alane e a turminha aí das fadas estão sendo influenciadas pela opinião da Yasmin Brunet. Tá? E depois a Yasmin volta a utilizar o termo roubar. Pra quem acha que, talvez ela não estivesse falando do Davi, ela conversando ali na cozinha, falou sobre o assunto, ó. Os dummies vêm, espalham tudo de novo. Cara, eu acho que vai rolar briga nesse negócio, tá bizarro. Aí o Bila, que saiu no começo da prova, pergunta: os caras estão discutindo? A Yasmin: não, é porque estão começando a roubar. Então, pessoal, ela já utiliza o termo roubar em dado momento. Até mesmo o Marcos diz: pô, roubar também é exagero, né? Então, o Marcos não gosta desse termo utilizado pela Yasmin, entende que é um termo pesado, acusar alguém de roubo, né? As fadas ficaram tristes porque mesmo utilizando a estratégia de jogar em trio, em grupo, não deu certo. Elas perderam a prova, a Beatriz foi a que ficou por último, mas perdeu pro Lucas Buda. E aí, pessoal, elas começam a analisar ali a possibilidade de ir para um paredão, né, que pode acontecer. A Alane diz: amiga, se eu for pra esse paredão de novo... Aí a Beatriz faz um barraco. Aí a Alane: eu vou reunir todo mundo na sala e falar: e aí, Carvalho, vocês não estão vendo que tem gente que não foi, tão de palhaçada com a minha cara? E elas cogitam ali a possibilidade de repente, colocar a Giovana no paredão. Elas articular pra colocar a Giovana, porque a Giovana parece que tá de férias ali, segundo elas, né? E aí, pessoal, outra questão. Olha só.
O Davi não pode organizar, mas a Alane e a Fernanda brigaram por uma caixa. Eu já mostrei pra vocês, né? A Fernanda foi lá na direção da raia da Alane, mas ela chegou primeiro que a Alane pra pegar a caixa, assim, né? E não tinha raia certa, assim. Por mais que estivesse na raia da pessoa, a pessoa não tinha que pegar a caixa na sua raia. Ela podia ir pra qualquer lugar ali pegar a caixa. Então, a Fernanda, ela vai pra raia da Alane e ela pega a caixa, né? Ela encosta na caixa, a Alane vai lá, tenta pegar também, as duas meio que chegam juntas. Eu acho que a Fernanda chega primeiro, porque ela fixa mais na caixa, né? Mas aí, pessoal, não dá pra saber também, depois a gente tem que ver o VT com mais calma, né? Desde o começo, assim, pra ver quem saiu correndo primeiro, não sei. Enfim, fato é que houve um desentendimento ali, a Fernanda ganhou a disputa pela caixa, a Alane tropeçou, caiu. Senti que houve um empurrão ali por parte das duas, tá? E aí isso vem repercutindo lá dentro da casa, gente. Porque, olha, a Alane foi contar a sua versão dessa história pra Bia. Ela disse, teve uma hora que eu e a Fernanda pegamos já a mesma caixa. Você viu? A caixa estava na minha frente. Era minha. Eu sei que não era minha, mas estava na minha frente. Então era dela, mas ao mesmo tempo ela sabe que não era dela. E aí ela cita o que ela falou no momento ali pra Fernanda. Eu lembro que eu até falei, egoísta. Não é bem egoísta, né? Porque ela tá fazendo a prova dela, né? Mas, amiga, a caixa tava na minha frente, era a minha caixa. Então a caixa era dela, tá, gente? É claro que, pô, não tem isso de uma caixa do outro. Eu acho que se a caixa tá na mão do outro, você não pode tirar, né? Não pode tirar a caixa da mão do outro. Tem que ver quem pegou primeiro. Eu tive a percepção que a Fernanda tava mais encaixada ali na caixa, enfim. A Alane, ela entra no quarto gnomo e diz, ai, que achou que o Juninho ia voltar porque sonhou com isso, que ouviu vozes, enfim. Aí, isso dá precedente, depois que a Alane sai, pra Fernanda comentar com a Pitel sobre o que aconteceu nessa disputa da caixa aí. E a Fernanda conta a versão dela dessa história. Hoje ela ficou tchutcha, porque eu briguei com ela por causa de uma caixa, ela não gostou não. Tinha uma caixa de perfume muito do lado do Buda, que não daria pra eu pegar, porque ele ia pegar primeiro. E tinha uma outra mais pertinha de mim e dela. Óbvio que eu fui nessa, né? E ela também foi nessa. E ela, pega a outra. Aí eu, não, vou pegar essa daqui. Aí eu arranquei da mão dela. Aí ela deu uma cambaleada, ficou tchutcha comigo, aí falou, égua, Fernanda, assim com maior raiva. Então aqui a Fernanda, é que pessoal, eu tô vendo aqui a cena, ó, deixa eu ver aqui. Elas chegam meio que juntas na caixa. Não sei quem chegou primeiro, gente. Não dá pra perceber quem chegou primeiro. Talvez a Alane tenha chegado primeiro mesmo. Realmente a Alane parece que chegou primeiro na caixa, pelo que eu tô revendo aqui a cena, mas eu tô pondo as prints aí pra vocês, tá? Enfim, pessoal, parece que a Alane chegou primeiro, pegou, e a Fernanda depois pega por baixo. Depois a gente tem que ver o VT da Globo mesmo, né? E aí eu mostro aqui pra vocês, mas porque aqui a gente tem a cena já iniciada. Mas assim, parece que a Alane, que a Fernanda, não sei se as duas chegaram meio que juntas, tem que ver depois. Mas parece que a Alane chega primeiro, porque a Fernanda assume que arrancou a caixa da mão da Alane. E aí, é errado, não é? O que vocês acham disso daí? Gente, a reconciliação entre Fernanda e Alane continua de pé, porque elas se entenderam sobre essa questão. Em uma breve conversa ali na sala, a Fernanda disse, sobre a questão ali foi uma questão de momento, porque o Lucas estava ganhando todas de mim, e aí eu vi aquela caixa, eu fui, e aí a Alane entendeu, não, tá certo, é coisa que acontece, de jogo. Então as duas se entenderam ali, entenderam que era uma coisa da prova mesmo, e continuaram de boa. Vão me dizendo aí o que vocês acharam a respeito, porque isso daí ainda vai repercutir muito ali dentro da casa, e a gente, óbvio, vai falar muito sobre isso ainda. Muito obrigado, pessoal, até uma próxima e tchau!